Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Manuela Barbosa Olá, e eu sou Hortência Lima. e hoje nós vamos apresentar o podcast do livro A Revolução dos Bichos. Hortência, e se você não sabe, o livro A Revolução dos Bichos, que significa Animal Farm em inglês, é um romance que foi escrito em 1945 por George Orwell. Trata-se de uma das obras mais emblemáticas do escritor e ensaísta indiano. Ele foi um libertário e o livro A Revolução dos Bichos revela uma aversão a toda espécie de autoritarismo, seja ele familiar, comunitário, estatal, capitalista ou comunista. Isso mesmo, Manu. E o que iremos acompanhar na Revolução dos Bichos é a história de uma fazenda em que os animais começam a discutir e acabam almejando a construção de uma sociedade ideal. Eles começam a perceber que acabam trabalhando muito e recebem poucos benefícios por isso. Também percebem que estão ali se matando somente para a sobrevivência de uns homens da fazenda, que são os donos, né, no caso, que muitas vezes maltratam e tudo mais. Então, eles resolveram se revoltar contra todos os homens da fazenda. Isso mesmo, Hortense, quem vai incentivar os animais a se revoltarem contra os homens é um porco ancião. Quando ele percebe que está quase no fim da vida, ele resolve reunir os animais da fazenda e os convencem de que se eles trabalhassem para si mesmos, eles estariam melhor. E eles vão lá e combinam uma revolução. Só que para isso, eles criam um conjunto de regras e começam a pensar numa revolta, né? Sobretudo sobre o dono deles, o Sr. Jones, que é o fazendeiro. Ele é um homem muito bravo e com temperamento difícil. Ele cuida dos bichos da fazenda, mas muitas vezes ele deixa eles passar fome e acaba os explorando. Exatamente, Manu, isso mesmo. Porém, diante disso, o Major Porco acaba apresentando uma ideia que, assim, é totalmente contra a dos fazendeiros, que é fazer uma revolução. E assim, os animais conseguem expulsar o Jones da fazenda. E note que os porcos são os animais que são, assim, muito inteligentes e por isso acabam liderando o local. Eles foram mais instruídos e por isso sabem ler e escrever. E aí, quando chega o grande dia da revolução, eles expulsam os homens da fazenda e ficam tudo para eles, a fazenda toda para eles. Porém, ainda no início da obra, o porco ancião falece. Mas a sua ideia, que foi transmitida por ele, é seguida pelos seus amigos, o Napoleão e o Bola de Neve. O Napoleão tem uma postura autoritária e ele convence todos os animais a se revoltarem contra o líder. Embora os animais tenham a mesma idealização, no decorrer da obra a gente vai percebendo que aqueles porcos, o Napoleão e o Bola de Neve, que prezavam a igualdade desde o início, lutaram para que todos os animais dentro da fazenda tivessem a mesma importância. Tinham até discurso de que agora todos os animais eram iguais e trabalhavam para o bem comum e tudo mais. Aos poucos a gente vai percebendo que o poder vai subindo na cabeça deles. E eles passam a exigir muito daqueles animais, ou até mesmo mais do que aqueles homens anteriormente. Hortência, e uma coisa que eu não falei é que quando Napoleão sobe ao poder, fica evidente a característica do seu egoísmo e totalitarismo, que é revelado pela maneira de como ele conduz a fazenda. Ele até expulsa o Bola de Neve da liderança. Exatamente isso, Manu. E o Bola de Neve foi expulso porque queria construir um moinho. O porco Napoleão foi totalmente contra essa ideia. E o porco Bola de Neve acabou sendo considerado traidor e é expulso da fazenda. E eles colocam os animais para trabalharem como escravo e reduz a quantidade de comida. E o moinho acaba sendo construído e a ideia de se rebelarem contra os humanos para atingir a liberdade torna-se uma falência. Então, é como se o livro e na vida real o idealismo desse lugar também para as diferenças de classes. Vamos ter os porcos que foram classificados como os mais inteligentes, tanto por ele quanto pelos outros animais como a classe dominante e opressora. E também vamos ter os demais animais, os cachorros ali servindo como a força militar dos líderes
Os cavalos que percebem que há alguma coisa errada, mas eles não são corretos, então fazem aquilo como se propuseram a fazer desde o início, ou seja, continuar trabalhando pelo bem comum. E as ovelhas que fazem tudo o que é esperado, elas seguem o líder. Sim, Hortência, e além dessa nova divisão de classes que vai acontecendo ali com os animais da fazenda, vai ocorrer logo em seguida a lavagem cerebral. Os porcos eles vão criar alguns hinos que devem ser cantados todos os dias. E logo depois eles vão criar alguns slogans, como por exemplo, 4 pernas, bons, 2 pernas, ruins, para que os animais sempre se lembrem de que eles estão em uma situação melhor agora do que antes. E eles chegaram até a criar uma lista com 7 mandamentos, ou seja, as leis ali, né, que eles deveriam cumprir, que são qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará o outro animal. E todos os animais são iguais. Sim, Manu. Porém, ao longo do livro, nós vamos percebendo que esses mandamentos vão sendo modificados. E quando eles percebem as camas na fazenda, eles resolvem que vão dormir sim nas camas, porque afinal eles são líderes e podem fazer o que bem entenderem. E o quarto mandamento passa a ser: nenhum animal dormirá em cama com lençóis. O quinto passa a ser: nenhum animal beberá álcool em excesso. E o sexto: nenhum animal matará outro sem motivo. Ou seja, eles vão modificando as regras e dizendo que estão seguindo elas. Exatamente, Manu. E ao longo da obra eles vão modificando todas as regras. Então os animais conseguem perceber que eles trocaram 6 por meia dúzia, ou seja, continuaram igual estavam antes. Isso mesmo, Hortensia. Uma curiosidade sobre esse livro é que ele acaba sendo uma representação da hipocrisia da tirania. A partir do momento em que o tirano é retirado da fazenda, é quase que automático que algum daqueles bichinhos oprimidos se tornem os opressores. O livro A Revolução dos Bichos acaba sendo uma crítica nada sutil sobre a Revolução Russa e o comunismo ali na União Soviética. O porco Napoleão, na verdade, é representado por Stalin. Ele é tão tirano quanto Stalin. Ele assume o poder depois da Revolução e vai usar a força militar para consolidar o seu poder. No caso, a força militar do Napoleão eram os cachorrinhos da fazenda. Já o Bola de Neve, que é o outro porco, vai estar representando Trotsky, que era um grande líder, porém ele usava como persuasão. Ele não tinha um poder de arma, porém ele tenta conseguir a confiança dos demais com persuasão. E é bem interessante a gente acompanhar no livro o que o Napoleão vai fazer quando ele se sentir ameaçado pelo Bola de Neve. Ele começa a criar algumas situações para ocupar o Bola de Neve. Assim, ele vai se transformando em um inimigo, tanto para o Napoleão quanto para os demais animais. O livro pode ser pensado como a formação da sociedade em geral, ou seja, o autor vai mostrar para a gente que a sociedade tem uma tendência natural em se dividir em classes. E além disso, temos a necessidade de precisar de um líder. Então, se a gente parar para poder pensar um pouquinho sobre esse livro, a gente vai ver que ele não se trata somente da Rússia comunista, mas sim sobre a sociedade em geral. Então, ele também retrata que a qualquer momento um regime totalitarista pode ser implantado na sociedade. Então, a gente percebe que tudo começa com boas intenções. E o livro mostra que as ideias e boas intenções se perdem no caminho. E o último mandamento é modificado de todos os animais são iguais para todos os animais são iguais, mais um mais iguais que os outros. E pouco a pouco os animais que viveram na época do Sr. Jones foram morrendo, e assim se esquecendo como era antes da Revolução. Como um irônico desfecho, os porcos aparecem andando sobre 2 patas, contrariando um dos mandamentos do início da Revolução, onde 4 patas bom, 2 patas ruim. E finalmente os porcos
unem-se definitivamente aos humanos. Hortência, agora uma curiosidade sobre esse livro. A Revolução dos Bichos é um dos mais emblemáticos clássicos da literatura moderna. E na obra, que é dividida em 10 capítulos, o Orwell realiza uma sátira contundente sobre a ditadura stalinista e aborda temas como as fraquezas humanas. Por exemplo, o poder, a revolução, o totalitarismo, a manipulação política e etc. Além da sátira política, a obra também é considerada uma fábula, em que a moralidade é uma das principais características. A linguagem utilizada é simples e com a presença do discurso direto, que aponta fidelidade na fala dos personagens. A ideia é utilizar os personagens como atuantes da cena política. Traz à tona a questão da animalização dos homens, uma curiosidade que é na época em que foi escrita. A obra foi rejeitada por diversas editoras. E assim terminamos o nosso podcast. Esperamos que você tenha gostado. Tchau, até a próxima! Até a próxima, tchau!